Teve um jogador lá que eu não vou citar o nome, né? Tinha que dar lá um suplemento pré-jogo, né? Eu falei assim, eu não vou tomar isso aí não. Eu falei, cara, tem que tomar por causa disso, daquilo. Na época do Zico, ninguém tomava nada e, porra, os caras jogavam pra caralho. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, o dia que tu jogar 10% do Zico, aí você não toma o suplemento. Aí ele, eu falei, toma essa porra aí. Falei, pô, os caras não queriam tomar a porra do suplemento. E ele era tão revolt lá, isso no profissional do Flamengo, tá? Eu dava o suplemento maluco. Aí daqui a pouco, o cara tomava o suplemento na minha frente. Aí eu passava, tal, os caras iam pro treino, depois eu tinha que resolver alguma coisa lá no vestiário, aí quando eu olhava, tava cheio de suplemento no chão, na parte. Os caras fingiam que tomavam e jogavam no chão a parada. Já aconteceu isso comigo, a gente tinha um projeto com os atletas, ele chamava Promove. A gente começou isso com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, em 2006, antigamente era assim, o atleta ele era convocado pela seleção brasileira e ele ia para os amistosos pela Europa, acabava o amistoso, o clube, lá, Real Madrid, Barcelona, chegava no pai e falava, ó, traz o seu filho para cá que eu te dou tanto e tal. Era muito aliciamento e na cara de pau. E fizeram isso com o Felipe Coutinho. O Real Madrid chegou para o pai e falou, te dou €1 milhão, emprego, você vai trazer o garoto para cá. Aí você vê a importância da base familiar, porque eu trabalhei com mais de 15 mil atletas. Os que hoje estão em uma condição boa, todos com base familiar. O pai falou assim para o agente lá do Real Madrid, ele é atleta do Vasco, você tem que conversar com o Vasco. E aquilo deu uma repercussão, na época o Vasco entrou no conselho tutelar, deu uma confusão absurda. E, ao mesmo tempo, internamente, gerou uma pressão para a gente desenvolver um projeto para um atleta de 15 anos que tinha uma repercussão igual ao Neymar. Era o Neymar e o Felipe Coutinho nas categorias de base. Eu estava em contato com o preparador físico do Sub-15 e do Sub-17, quando o Felipe e o Neymar jogavam juntos, eles falavam assim para mim, o Neymar ele é bom, mas o Felipe é muito mais diferenciado. E aí o projeto nosso era visando a Copa de 2010, planejamento visando a Copa de 2010. O que aconteceu? O Felipe foi vendido para o Internacional de Milão, não deu o planejamento, a gente fez um planejamento onde ele, até 18 anos, ele desenvolvia uma programação semanal que ele se adaptava no profissional. Por quê? Porque antigamente o atleta, ele chegava no profissional e via aquele mundo totalmente diferente do que ele tinha na base. Ele comia pão com manteiga e chegava no profissional, era um café de hotel. Ele chegava na base, não tinha ninguém, chegava no profissional, imprensa. Então, era muito diferente. E a gente teve essa promoção com o Alex Teixeira, que gerou uma certa dificuldade dele render. Fala, com o Felipe a gente não pode ter o mesmo erro. Então, o Felipe, 2 vezes por semana, ele ia para o profissional. E eu levava lá o Felipe, ficava lá igual o babá. Ficava olhando e vendo ele treinando com um treinador profissional, fazendo a crioterapia com o fisiologista, lá na época o Daniel, ele comia, ele se alimentava no restaurante com um profissional, às vezes ele levava os meninos para se adaptar, se familiarizar. E quando ele foi promovido, foi muito mais fácil para ele. Só que qual é o grande ponto, né? Ele foi para o Internacional de Milão, foi até campeão mundial, só que o Neymar, no Santos, ganhou diversos títulos. E o título promove muito o atleta. O Felipe não conseguiu ter a mesma repercussão, foi emprestado para um clube chamado Espanhol, e aí chamou a atenção, foi para o Liverpool. E para o Liverpool explodiu, depois foi para o Barcelona. O Neymar foi diferente. O Neymar, ele teve... não sei se vocês lembram, a torcida pedia o Neymar e o Ganso na Copa de 2010. Né? E o Dunga não levou. Né? Então, assim, você não consegue ter um planejamento com um jovem a longo prazo para que ele faça lá rende da melhor forma possível. Porque se você tem aquela base, ó, a Copa do Mundo de 2010, serão esses atletas que a gente está preparando. Não tem isso. Né? E o Felipe só foi jogar 2018. O que eu vi o Felipe fazendo no treino era uma coisa de outro mundo, era um atleta espetacular o que ele fazia. A gente tinha expectativa de fato de ser um dos melhores jogadores do mundo, né? Mas ainda esbarra no planejamento. A gente não consegue ter o planejamento para os atletas por causa de diversas variáveis. E quando você controla as variáveis, a chance de dar certo é muito maior. Era o que a gente fazia lá com o Simão, né, com os outros profissionais. E o que saiu de estudo lá relevante? Você lembra aí? Resultados relevantes? Teve um ano, 2017, a gente publicou 10 estudos internacionais no ano. A gente tinha diversas linhas, né? Então, por exemplo, a primeira linha foi a linha morfológica, avaliação morfológica, porque você não tinha um perfil para cada posição e para cada categoria nas características morfológicas.
peso, estatura, composição corporal, somatotipo. A gente não tinha isso. Então, um goleiro, qual é a média de um goleiro nacional? Isso você precisa de um N muito alto. A gente conseguiu com N de quase 2.000, né? A gente publicou esse estudo. Eu lembro que o professor Bouzas, lá de Minas Gerais, ele conversando, use o teu artigo nas minhas aulas, né? Porque você tem desde o sub-5 até o sub-20, um perfil morfológico. Caraca, vocês mapearam desde os 5? Foram 10 anos, né? O 5 o que é o 5? É o sub-5 é a primeira categoria do futsal. Mas qual é o nome? Do futsal. Do futsal. Tá. Porque o futebol ele tem ali o início do futsal, sub-5, depois tem o sub-7, que é o sub-6, sub-5, chupetinha, fraldinha, aí eu não saber dizer exatamente, mas a gente trabalha, inicia-se com sub-5. É um esporte totalmente diferente, né? Por exemplo, eu joguei basquete e comecei com 11 anos. Futebol, o jovem começa com 5, 6 anos. Isso acontecia na guerra, há milhares de anos atrás, que o jovem era preparado para a guerra. Hoje, o garoto com 5, 6 anos, o pai já fala, meu filho vai ser jogador e vai resolver o problema da família. Então, é muito comum você ver torneios, campeonatos com garotos de 5, 6 anos e o ginásio lotado. Pai, mãe, até na briga, grita, é uma confusão danada. E a habilidade desses garotos é uma coisa surreal. Você vê os garotos jogando e fala, que isso? Né? Então, muito desses profissionais hoje que estão no mercado são oriundos dessas categorias. É claro que a gente está fazendo estudo de perfil. Quando eu cheguei na FRJ, Belmiro, em 2009, eu cheguei para o Simão. Falei, Simão, o que você acha desse estudo aqui? Aí ele olhou, estudo perfil, estudo horroroso. Meteu a boca no estudo. Falei, mas foi publicado na Journal Strength and Condition, a revista que é referência. Ele, como assim? Eu falei, porque é futebol, Simão. E era um estudo que foi publicado de perfil, com as 3 categorias, e ele falou assim, não pode. Como? Eu falei, cara, futebol chama muito o público para ler, porque não tem nada. E a gente começou a fazer os estudos de perfil, depois a gente começou a criar as causalidades. Então, dentro da área, por exemplo, de força, a gente começou a correlacionar com as questões, a epidemiologia das lesões, né? Porque a epidemiologia da lesão ela é cometida dentro dos dados de ocorrência. Então, você avalia as taxas de incidência. E cada esporte, cada modalidade tem uma taxa de incidência. Então, a gente observou inicialmente a nossa taxa e falou, está alta. Por que essa categoria está alta? Por que essa categoria está baixa? Claro, metodologia diferente, um treinador pensa de uma forma, o preparador físico pensa de outra forma. Então, você já começa a ajustar. O outro ponto, se eu tenho os valores do ano passado e esse ano, com o mesmo mês, eu tenho que diminuir, porque o campeonato é o mesmo. A exposição é a mesma, a exposição que é o treino e o jogo, eu tenho que fazer algo diferente. Então, a gente começou a monitorar. Aí, quando você monitora, fica muito mais fácil, porque você faz a intervenção imediata. Qual era a intervenção? Termografia. A gente passou a usar a termografia, que poucos usavam da forma que a gente usava. A gente começou a usar da seguinte forma, de forma simples. Antes do treino, o atleta nem tomava café em casa, tomava no clube. Então, tem que ter um nutricionista fechado, psicólogo fechado, os fisioterapeutas. O atleta chegava e ia para a fisiologia. E aí a fisiologia tirava foto dos membros inferiores, do gradiente de temperatura, verificava os atletas que estavam com gradiente alto, eles iam para o treino, mas quando chegavam no treino, o preparador físico, o treinador, já recebia o relatório de cada atleta, quem possivelmente estava desgastado ali. Eu sou totalmente contra fisiologista tirar atleta do treino, do jogo. Porque tem que tirar do treino. Quem tira é o treinador. Mas a gente criava ali a assessoria, dava sugestões. Mesmo que ele não saia do treino do jogo, ao término do treino, trabalho de intervenção de recuperação. 30, 1 hora fazendo um trabalho de recuperação. Crioterapia, bota pneumática, miofascial, aí tem as estratégias. Então a gente criava ali a intervenção imediata. Que começou a acontecer lá a queda nas taxas absurda. Porque o atleta ele não tem muito esse hábito, né? Eu já vi atleta profissional, sair do jogo em São Januário, ele nem ir para o vestiário, ele ir para um outro caminho assim, entrar no carro e ir embora. Né? O atleta não gosta muito desse período de fazer a recuperação. E aí você cria isso como hábito. Acabou o treino, tem que ter mais um treino que é a recuperação. E aí quando o atleta começa a ver que está melhorando o rendimento, os resultados estão aparecendo, aí todo mundo compra o grupo. Então, os estudos eles foram saindo muito dessa área de lesão, que a gente sempre acompanhou os dados e criava as relações, né, com as outras áreas, com os outros setores,
somente a parte de força também, que gerava um fator de proteção. A gente percebia como o treinamento de força gerava um fator de proteção para também diminuir essas taxas. Ô, Redi, qual foi o estudo? Aquele que o Simão sempre falou desse estudo aqui, que vocês receberam até um... É isso aí, da termografia Não, mas aquele também né? de trabalhar o posterior, foi esse então, também? É da periodização com flexão Do nórdica, Pedro, né? Foi do Pedro? Acho que é. Do Pedro. Então, o treinamento de força, ele foi um fator primordial para diminuir as taxas de incidência de lesão, principalmente quando você faz comparação de grupos. Então, a grande dificuldade no futebol é você desenvolver estudos de intervenção. Por que é difícil desenvolver esses estudos? Porque quem está dentro do futebol não tem tempo e também muitos não sabem fazer, trabalham com futebol. E a galera da universidade não consegue mudar no dia a dia, no cronograma, na organização dos clubes. Então a gente tinha essa facilidade. Sub-17, grupo A, que é o grupo que está jogando, vai fazer isso aqui. Grupo B vai fazer isso aqui. A gente conseguia fazer as alocações dos grupos e verificar as causalidades em treinamento. Então, assim, isso gerava muita repercussão. E é difícil você fazer isso, porque a maioria dos estudos são de perfis. Então, acho que as respostas interessantes que a gente encontrou é que o treinamento de força, baseado nos exercícios específicos lá que foram determinados, gerava um fator de proteção na taxa de incidência. Então, o que isso tem que servir na prática? Você tem que fazer esses exercícios para te auxiliar. É claro que é um estudo, você precisa ter outros estudos para corroborarem com isso, né? Você está baseando em cima de uma referência, mas é um estudo inédito, você tem pouca literatura. O futebol tem essa dificuldade de você ter esses estudos. E quando tem, muitos têm conflito de interesse. Um estudo muito comum aí que a gente vê até da FIFA, o FMAR, que desenvolvia alguns estudos, né, que verificavam a relação do aquecimento. Né, um tipo de aquecimento desenvolvido pela FIFA, com 11 exercícios, que era divulgado pelo site da FIFA, né, 11 mais, tal, que você fazia 11 exercícios e vai diminuir a tua lesão. E aí fizeram depois estudos e verificaram que não tinha, né, tanta relação, mas aí você vê a questão do interesse, conflito de interesse. Eu quero botar o meu tipo de exercício, e aí a FIFA teve até que se retratar em algumas situações. Então, o único ponto do futebol é isso, é que tem... O próprio FMS também teve alguns problemas. Né? Porque lá no Flamengo tinha essa coisa da FMS, lá eles tentaram Mesma implantar... coisa. Começou a NBA fazendo, Real Madrid fazendo, vamos fazer. Aí vem os estudos e mostraram. Ainda mais quando você trabalha com escala. Avaliar a qualidade ali com escala é muito ruim, né? E aí hoje ninguém mais trabalha como antes. Tal. Então, assim, o que eu vejo, né? Não é porque está errado ou está certo. Tudo tem vantagens e desvantagens. Todos os testes, todos os métodos, vantagens e desvantagens. Eu costumo muito falar isso para meus alunos. Professor, esse exercício está errado? Cara, eu não sei qual é o objetivo, não sei se a pessoa está errada para fazer aquele exercício. O teste, então, o que eu via no futebol, profissionais que às vezes tinham interesse naquela empresa, né? A gente vê muito isso na área do remédio, nutrição, a gente sabe também que tem muito isso. E aí o cara leva um equipamento que é de interesse dele para o clube. Os dirigentes, às vezes, não conhecem nada, compram aquela ideia e aquilo não é nem válido, não é nem confiável, não é nem assim. Enfim, então a gente via muito isso dentro da bola. Acho que a grande vantagem nossa é que, como a gente se preocupava em produzir os estudos como produto final ali dos nossos trabalhos, porque os estudos começavam como trabalhos internos e depois a gente transformava isso em publicação visando contribuir ao futebol. Fizemos um currículo metodológico. E formaram muita gente, né?